poema eu puder escrever, enfeitá-lo de sol e de luz, todo mundo então cantando haveria de aprender. Não há nada como alguém ter a Cristo. Amém? Se algum dia um poema eu pudesse escrever, enfeitá-lo de sol e de luz, todo mundo então cantando haveria de aprender. Não há nada como alguém ter a Cristo. Todo mundo comigo. Oh, sim, vale a pena servir a Jesus. Neste mundo é melhor ter a Cristo. Riquezas se vão, honra, glória e posição, mas feliz é sempre quem tem a Cristo. As lavouras da vida mais puras serão, as purezas mais cheias de paz. Neste dia em que é feliz eu cantar esta canção, não há nada como alguém tem a Cristo. Oh, sim, vale a pena servir a Jesus. Neste mundo é melhor ter a Cristo. Riquezas se vão, honra, glória e posição, mas feliz é sempre quem tem a Cristo. Quando aqui já não for e ninguém se lembrar das obras que eu fiz, eu ainda viverei. Quando alguém assim cantar, não há nada como alguém ter a Cristo. Quando aqui já não for e ninguém se lembrar do meu nome e das obras que eu fiz, eu ainda viverei. Quando alguém assim cantar, não há nada como alguém ter a Cristo. Levante as suas mãos e diga para Deus: oh, sim, vale a pena servir a Jesus. Neste mundo é melhor ter a Cristo. Riquezas se vão, honra, glória e posição, mas feliz é sempre quem tem a Cristo. Mais uma vez, de mãos para cima, de mãos levantadas. Uma Brana disse que quando você levanta as mãos, é um sinal que você se rendeu a Deus. Oh, sim, vale a pena servir a Jesus. Neste mundo é melhor ter a Cristo. Riquezas se vão, honra, glória e posição, mas feliz é sempre quem tem a Cristo. Agora com ritmo de palma. Oh, sim. Glória a Deus. Este mundo é melhor ter a Cristo. Toda a alegria que você tiver. Se vão, honra, glória e posição, mas feliz é sempre quem tem a Cristo. O cristão vive alegre, irmãos. Se algum dia o poema
Glória a Deus. Porque o cristão, ele vive feliz, né, irmãos? Não há tristeza com o cristão. Você vai saber nessa noite por que não há tristeza, né? Então, é uma coisa que eu vi na mensagem do sinal, que é motivo para você saltar de alegria. Amém? Motivo para você cantar alegremente. Amém? Salmo 23, nós vamos ler. Salmo 23, o versículo 4. Glória a Deus. Feliz, feliz, porque temos Cristo. Amém? Não há nada como alguém ter a Cristo. Glória a Deus. Salmo capítulo 20, Salmo 23, versículo 5. Glória a Deus. Salmo 23, versículo 4, melhor dizendo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Amém. Tenha suas cabeças, oremos, falamos com Deus em oração. Grandioso Pai Celestial, Santo Deus, autor da vida, autor de todas as coisas que existem, autor dos céus e da terra. Nesse momento, ao ler essa escritura, Pai, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Tua vara e teu cajado me consolam. Ó Pai Celestial, isso dá segurança ao crente. Senhor, que possamos estar seguros na tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Amém? Amém. Você já parou para imaginar isso? Andar pelo vale da sombra da morte sem temer mal algum? Glória a Deus. Esses homens andaram. Davi passou por isso. Jó é um exemplo disso. Passou pelo vale da sombra da morte. Satanás atingiu Jó com uma enfermidade que encheu de uma sarna, de uma lepra, desde a cabeça até a planta dos pés. E ele se assentou em cima de um monte de cinza. Ele se sentia bem ali, assentado em cima de um monte de cinza. Talvez aquilo trazia mais melhorava um pouco. E ele, com um caco de telha, se coçava. E nessa situação que ele se encontrava, ele pôde dizer: na minha carne eu verei a Deus. Amém. Olha, ele não tinha as epístolas de Paulo para ler, porque Paulo ainda não existia ali para dar uma segurança para ele. Não existia uma epístola de Paulo onde dissesse: se esse tabernáculo se desfizer, temos outro esperando. Ele não tinha ainda isso, porque Paulo escreveu o Novo Testamento muitos anos depois disso. Mas por revelação, ele sendo um profeta, ele pôde dizer: na minha carne eu verei a Deus. Ó irmãos, e Davi vem dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Isso é motivo para alegrar o crente. Amém? Para deixar o crente feliz. Jesus Cristo desceu das mansões celestiais e criou um caminho aonde não havia. Não havia esperança alguma para o homem. Quando o homem caiu no jardim do Éden, quando o homem pecou,
ficou destituído da glória de Deus, e não havia como ele se encontrar com Deus, porque Deus tinha dito que no dia que pecasse, nesse dia morreria. Então não havia mais chance. A Bíblia diz que Adão, quando ele estava em contato com Deus, antes dele pecar, Deus passava na viração do dia e verificava como Adão estava. Tinha um companheirismo entre Deus e seu filho Adão. Tinha uma comunhão entre Deus e Adão. E essa comunhão perdeu, acabou por causa do pecado. Eva ouviu o arrazoamento da serpente, ungida pelo inimigo de nossas almas. Ela deu ouvido àquele arrazoamento, que é o mesmo arrazoamento que os protestantes estão fazendo hoje, que a Bíblia diz uma coisa, eles acrescentam outra. O mesmo inimigo de nossas almas que estava na serpente para arrazoar a palavra, onde diz, certamente ele diz que se comer daquele fruto morrerá, mas a minha igreja diz que se comer não morrerá. Esse arrazoamento fez com que Eva caísse da palavra e derrubasse o seu marido. E esse arrazoamento hoje derruba o crente, os pastores, as igrejas, derruba eles da palavra e faz com que haja uma separação entre Deus e a igreja, como foi visto de manhã. E essa separação é chamada morte espiritual. E o irmão Branco diz que é eternamente separados. Amém? Amém? Então houve uma separação quando Eva ouviu o arrazoamento. Como quando se diz em São João, capítulo 13, Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos após a Santa Ceia. Mas isso significa lavar o coração. Isso são arrazoamentos. O apóstolo Pedro disse em sua epístola: as escrituras sagradas não são de particular interpretação, mas já foram interpretadas pelo Espírito Santo. Amém. Arrazoamento, quando Maria e Jesus estavam no casamento, que acabou o vinho, ela chegou a Jesus e disse: acabou o vinho. E ele disse: mulher, o que tenho eu contigo? A minha hora não é chegada. E ela disse: fazei tudo o que ele vos disser. E ele tomou água e transformou em vinho. Ali ele joga um arrazoamento. Nessa escritura ele joga uma interpretação e diz: isso quer dizer que Maria é intercessora. Mas o versículo não diz nada disso. Mas em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo, ungido pelo Espírito Santo, diz: há um só Deus e um só intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, esse arrazoamento de Satanás fez com que as igrejas ficassem separadas de Deus, porque arrazoar traz pecado, e o pecado separa o homem de Deus. E Eva fez exatamente isso. Eva representa a mulher, a igreja hoje. Deus disse: se comer daquele fruto, certamente morrerá. Se comer daquele fruto, vai ficar separado de mim, vai ser morte espiritual. Se comer daquele fruto, vai criar um abismo entre nós, Eva. Eu não vou poder me aproximar mais de ti, de teu marido, na viração do dia. Eu não poderei mais visitar vocês, Eva. Da mesma coisa, Deus está dizendo durante as eras para a igreja: se fizer isso, se negar a minha palavra, se crer que eu sou três pessoas distintas, se crer nessas doutrinas bobas inventadas por Constantino, eu vou me separar de vocês. Deus falando através dos 7 mensageiros. Mas mesmo assim eles creram nessas doutrinas sem fundamento, e houve uma separação. Eva
Eva se separou de Deus, assim como Adão, e criou-se um abismo, e não tinha mais como o homem chegar a Deus, e nem como Deus ia chegar ao homem. Foi criado um abismo. Mas Jesus Cristo, em seu amor profundo, criou um caminho, criou uma ponte e nos interligou novamente a Deus. Através de Jesus Cristo, nós podemos agora desfrutar do gozo da revelação de Deus. Amém? Amém. Agora vamos a um pequeno drama. Mombrana diz no parágrafo 26 da mensagem sinal: identificado com nosso sacrifício, a vida de nosso Salvador em nós, o Espírito Santo. Ele está falando isso porque ele mostra que o sinal hoje não é o sangue. O sinal hoje é o Espírito Santo. Inclusive ele diz aqui, Mombrana estava acostumado a dizer: nós estamos debaixo do sangue de Jesus Cristo. Não é verdade? Que o crente está debaixo do sangue. E aqui na mensagem do sinal ele diz: não é mais nem debaixo do sangue, é debaixo do Espírito Santo. Amém. Eita! Durante as eras, ele diz, ensinou-se a crer na química do sangue. Mas agora é a hora de aplicar o sinal, a própria vida de Deus em nós. É o sinal para esse dia. Amém? Identificado com o nosso sacrifício, a vida de nosso Salvador em nós. Amém. Não é somente mais a química do sangue, mas a vida mesmo. Amém? O Espírito Santo, isso é um sinal positivo. Não pode haver outro sinal. Ai, diz ele. Se você simplesmente pudesse captar isso, ele diz. Se você pudesse captar, você ia saltar deste banco agora tão alegre por ver o que está acontecendo nesse dia. Deus está fazendo algo aí, irmãos. Tem algo acontecendo. O pensamento, se eu tivesse o poder, Mombrana diz, se eu tivesse o poder de vocabulário nesse dia para expressar e colocar em sua alma que está por dentro, ele diz, não seus ouvidos, mas sua alma. Mombrana está dizendo: eu queria botar isso na sua alma, não no seu ouvido. Não, o ouvido pode sair, pode entrar aqui e sair no outro, mas Mombrana diz: eu quero colocar isso na alma. Amém. Se você puder captar o que está acontecendo, se você pudesse captar isso nessa noite, algo está acontecendo invisivelmente. E o Mombrana diz: eu quero colocar isso na alma de vocês. Amém? Então, diz ele, você poderia ver a garantia disso. Quando você compra um refrigerador, quando você compra um carro, a loja dá uma garantia e você anda naquele veículo na garantia daquela loja. E você está seguro pela garantia. Você está dirigindo e você diz: se acontecer algo, se quebrar algo, eu estou garantido, eu posso voltar ali, eles me dão algo novo. Então, você está assegurado. E o Mombrana diz: o cristão também está assegurado. Tem um seguro. E além do mais, deixa a gente tão tranquilo. E não foi à toa que Davi disse: ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, eu estou assegurado. Por isso que Jó disse: ainda verei a Deus na minha pele. Essa pele que a saca comeu, essa pele que a lepra comeu, eu verei a Deus na minha carne, disse Jó. E o Mombrana diz: você também está assegurado. Que tal se você houvesse cometido algum crime? Se você tivesse cometido um crime, se você tivesse feito algo digno de morte. No Brasil não há pena de morte, mas nos Estados Unidos há pena de morte. E o Mombrana está falando aqui de acordo com a lei dos Estados Unidos. Se você cometeu um crime e você vai ser condenado, você vai ser julgado em um tribunal e corre o risco de você ser condenado à morte. Talvez pela cadeira elétrica, talvez por uma câmara de gás, outra vez por enforcamento.
e você vai para o banco de réu, e você está confiando num advogado. Você pagou um advogado, a sua família pagou um advogado para tentar livrar você da cadeira elétrica. E toda a sua confiança está naquele advogado. Se aquele advogado falhar, você vai para a cadeira elétrica ou para a câmara de gás. E o homem diz: que tal se você houvesse cometido algum crime e houvesse de julgar num tribunal federal, e você sabe que se encontra um culpado, então morrerá, seja por meio da cadeira elétrica, ou câmara de gás, ou forca, depende do castigo. Você bem sabe que é culpado e tem que morrer, e a raça humana foi culpada e merece morrer, merecia morrer. Satanás tinha direito sobre a raça humana quando eles pecaram, porque criou um abismo entre Deus e o homem. E da mesma forma, agora pense nesse drama. Você num tribunal, você sabe que matou uma pessoa e que você está num país onde há pena de morte, e o juiz está ali para lançar a sentença, o júri está ali para avaliar e lançar a sentença, e você apenas tem um advogado do seu lado, e se esse advogado falhar, você está perdido. E veja bem, você bem sabe que é culpado e tem que morrer se não obtiver algum bom advogado para representá-lo, que lhe possa livrar. Você desejaria obter a ajuda do melhor advogado, e tendo esse advogado, você se sentiria muito mais tranquilo. Porém, ainda restaria algumas pequenas dúvidas. Ainda que você adquirisse um advogado, você ficava um pouco mais tranquilo, mas ainda há uma pequena dúvida. Você podia pensar: o advogado pode falhar. Se o advogado falhar, aquele juiz ali me condena. Se o advogado falhar, e se o advogado de acusação, que é Satanás está todos os dias te acusando, dizendo: tu não presta, tu não vale nada. E se esse advogado ali falhar, e o advogado de acusação, que é Satanás, ganhar a questão, você vai para o inferno, você vai para a cadeira elétrica, e ali está um juiz, e ali está um júri. O júri às vezes é um júri popular, que são pessoas que eles pegam na rua mesmo, cidadãos comuns, como donos de supermercado, feirantes, seja lá quem for. Essas pessoas ficam ali como um júri, ouvindo o que os dois advogados fazem. Depois aquelas pessoas fazem uma votação, e o juiz vai dar a sentença de acordo com a votação do júri. Então sua mão está naquele júri e naquele juiz, mas há um advogado e você está confiando no advogado. E aí há um pensamento: e se o advogado falhar? E se o advogado não for bom? Porém, diz o Branco, ainda restaria alguma pequena dúvida quanto a se este advogado poderia mudar a mente do juiz e do jurado. Você se poderia pensar: se este advogado, tão sábio e instruído na lei, poderia mudar as coisas, se ele poderia defender seu caso e provar que você merece viver. Porém, em vista de toda a sua autoridade e o discurso tão eloquente que o advogado tiver, por mais que ele seja eloquente no seu discurso, por mais que ele se lhe defenda, há sempre uma dúvida no réu. Ele pode falhar, o júri pode não acreditar nisso, o juiz pode não acreditar nisso, eu estarei perdido. Mas veja bem, o que ele faria? E a impressão que ele faria é a impressão que teria para com o jurado e o juiz. Você, ainda que estivesse um pouco mais tranquilo, ainda haveria a pergunta em sua mente: o poderá fazer? Será que o advogado vai conseguir? Você estaria com as mãos geladas, você estaria tremendo no banco do réu. Se o meu advogado não convencer aquele jurado e aquele juiz, eu vou para aquela cadeira elétrica, queimar ali. Oh, mas o Mombrana diz:
diz: porém, neste caso, no caso de Jesus Cristo e nós, no caso de Jesus Cristo e nós, o juízo mesmo é também nosso advogado. Há uma segurança maior. No nosso caso é diferente. Você está ali, tem um advogado e o juiz e o jurado, e todos os três estão do seu lado. No nosso caso é diferente. Satanás está ali acusando, mas o juiz já lhe deu a salvação. Já está certo, já é certeza. Não é uma coisa que você está lhe dizendo: meu advogado pode falhar. Não. Ali é uma coisa que você está, ainda que meu advogado não fale bem, o advogado já está com a sentença na mão, e a sentença é que eu estou livre. Você poderia ver isso? Glória a Deus. Neste caso, o juiz mesmo é também nosso advogado. Neste caso, Deus se fez homem. Não há nenhum outro advogado que possa fazer isso. Não poderemos encontrar Moisés e a lei, nem tão poucos profetas. Nenhum poderia livrar-nos. Então, o juiz se fez jurado e advogado. Nesse caso é diferente. Você já pensou nisso? Por isso Davi pode dizer: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ainda que Satanás diga todo dia que eu não presto, não temerei mal algum. Ainda que Satanás diga: tu pecou, tu fez isso, não temerei nada. O juiz está do meu lado. O jurado está do meu lado. O advogado está do meu lado. E Satanás não pode fazer nada. Então o juiz se fez o jurado e advogado, e também o juiz, e tomou em suas próprias mãos a justiça de sua lei, e ele mesmo pagou o preço. Satanás está lá no meio do tribunal, pulando. Ele fez isso, ele fez aquilo, mas a folha do documento da redenção já está na mão do juiz. Já está carimbado com o sangue de Jesus Cristo, assinado pelo chefe. Quem é o chefe? É o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Jesus Cristo. O juiz se fez o jurado e advogado, e também o juiz, e tomou em suas próprias mãos a justiça de sua lei, e ele mesmo pagou o preço. Quanto mais seguros poderia estar, e logo mudou de novo sobre nós sua vida, como testemunho que o tem aceitado. Que segurança, diz o homem. Você está seguro? Certo cidadão chegou ao irmão Brano uma vez e disse: irmão Brano, você não quer comprar um seguro de vida? Eu vendo seguro de vida, irmão Brano. O irmão Brano disse: não. Como é esse seguro? Esse seguro é bom, irmão Brano. Como é isso? Ele diz: esse seguro, irmão Brano, ele lhe coloca até na sepultura quando você morrer. O irmão Brano diz: eu não quero um seguro desse, eu quero um seguro que me tire da sepultura. O irmão Brano diz: eu também tenho um seguro para lhe dar, meu amigo. É o seguro de vida eterna que te tira da sepultura. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Tu estás comigo. O juiz está comigo. O advogado está comigo. O jurado está comigo. Tua vara e teu cajado me consola. Está lá no banco de réus, Satanás te acusando, mas o juiz chega no seu ouvido e diz: não te preocupa, eu já tenho a ficha na mão aqui, está carimbado com o sangue de Jesus Cristo, tu é meu. Glória a Deus. Diz o profeta: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. Tu, quem é esse tu? Jesus Cristo é o juiz supremo. Irmão Brana disse isso. Brana disse quando ele desceu do Monte Todos
com cabelos brancos. O irmão Jack Moore falou: irmão, isso é porque quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele ressuscitou com o corpo glorificado, e então aquela é a forma do seu corpo glorificado, reluzente de luz, e os cabelos aparecem alvos como a lã. O irmão Branham disse: foi uma bonita resposta, foi muito floreado, foi muito lindo, foi muito enfeitado, mas porém, diz o irmão Branham, aquilo não encaixou com as escrituras. Ah, o irmão Branham diz: mas ele me revelou no quarto porquê daquilo, porque ele desceu no monte pôr do sol como juiz supremo, não como cordeiro, mas como juiz supremo, com a ficha com o seu nome na mão. Ora, ele desceu ali com o nome de todos que serão salvos na mão, entregou o livro aberto para o sétimo anjo e disse: olha, aqui está, eu sou o juiz supremo e eu considero esse povo livre. Esse povo não vai para a cadeira elétrica, não. Daqui, prega para eles, diz para eles que eles estão livres, tira eles desse banco de réu chamado protestantismo, tira eles desse banco do réu chamado catolicismo, tira eles desse banco do réu chamado pentecostalismo, tira eles desse banco de réu, traz para um lugar na palavra, porque eu vou arrebatá-los para o meu reino, porque eu sou o juiz supremo. Satanás pode acusar eles como quiser, mas eu sou o juiz, eu mando tudo. Já estou com o livro aberto na mão, e o Romano diz: os 7 selos é o livro da redenção, o livro da redenção na mão do juiz, com o nome dos que seriam salvos todos no livro. E aqui está a Brana, vai lá, vai para o tabernáculo, Brana, grava isso em fita, grava, porque tem gente aí, Brana, que ainda nem nasceu, mas eu já comprei eles, é meu. Vai lá e prega, grava em fita, porque quando tu morrer, aqueles que nascerem depois de ti vão poder ouvir tua voz dizendo e chamando eles pelo nome, dizendo: tu és salvo, o teu nome está aqui, o juiz te comprou, o advogado pagou com o sangue, o juiz assinou embaixo, carimbou, e agora o advogado de acusação, Satanás, fica bafafando para onde ele quiser. Não dê atenção. É um abestado que não sabe o que fala. Aleluia. Ora, tem algo acontecendo em silêncio. Deus está aqui. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Ah, isso é bom demais. Alguém podia dizer: Davi, tu é muito mal, tu é muito, olha, tu foi lá mexer com a mulher de Uria, rapaz, tu tinha tanta mulher, tu fez isso, tu fez aquilo, mas ele diz: não, eu fiz tudo aquilo, ele me perdoou e ainda me disse que ele está comigo. A vara e o seu cajado me consolam. Agora o pastor usa, o cajado tem um gancho. O gancho é para, o gancho, vamos Brana mostra isso, ó, que o gancho é aquele cajado com um gancho. Quando a ovelha cai em um abismo, ele pega na ponta do cajado e com aquele gancho igual um anzol, pega ela por baixo e puxa de volta no seu regaço. Agora ele usa também a vara, ele usa a vara e o cajado. A vara é para surrar ela quando ela começa a querer sair do caminho, quando ela começa a fazer alguma coisa errada. Ele não usa o gancho, ele não usa o cajado, ele usa a vara, ele bate nela e ela volta para a linha. E Davi, como um filho de Deus, está dizendo: ele me consola com a vara e com o cajado. Ele quis dizer: ele me surra quando eu estou errado e ele me toma pelo gancho quando eu estou caindo. Tua vara e teu cajado me consola. Davi está dizendo: a tua vara me consola. Quando eles não querem vir aqui ouvir, porque diz que nós, quando só prega forte, prega duro, só prega com a vara, e essa vara que nós bate, que é a vara de Deus, não consola eles, não consola, mas essa vara batia em Davi e em vez de doer, fazia ela consolar. Ele diz: não vá lá, porque eles só ficam falando mal, eles só ficam batendo, e Davi diz: pode bater, porque essa vara
e também advogado. Ele defendeu o nosso caso. Fomos encontrados culpados por sua própria lei. Porém, logo ele mesmo veio e tomou o lugar da pessoa culpada que estava no santuário. Ele levou o pecado sobre si mesmo e morreu e pagou o preço derramado, o seu sangue. Logo mandou o seu próprio sinal. Depois que ele lavou nós com sangue, nós não ficamos só nisso não. Ele mandou agora o sinal, que é a vida que estava no sangue. É água, sangue e espírito. Não é só água e sangue. O Brando disse, é igual o nascimento de uma criança. Água, sangue e vida. Agora ele diz sua própria vida. Então tudo fica perfeitamente concluído. O caso está despedido. Amém. O caso terminou. O caso terminou. Você sabe o que é um caso terminado? O irmão disse, olha, enquanto Satanás estiver nos acusando, o Cordeiro tem que estar lá no trono, intercedendo por nós. O irmão disse, o caso terminou. O caso terminou, irmãos. Enquanto Satanás estiver nos acusando, ele tem que estar no trono. Sim, mas o irmão está dizendo que o caso terminou. Agora é a vida de Cristo em nós. Ele mandou nós levantar do banco do réu e se assentou no nosso lugar. Agora, mata ele, Satanás, agora. Mata ele na cadeira elétrica, vê se tu pode. Ora, irmão, já não há pecado para o crente, diz o Mombrado. É o Mombrado está dizendo. Em outro canto a Bíblia diz, certo que não temos pecado, já estamos pecando. Mas isso foi naquele tempo. Mas o sétimo anjo está aqui dizendo, já não há pecado para o crente. Não há pecado, irmãos. Oh, diz ele, Deus tenha misericórdia se a gente não pode ver isso. Se você não pode isso, Deus tenha misericórdia, que já o caso é dissolvido. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, vai ter vida eterna. Tinha vida eterna? Um dia terá vida eterna? Não. Quem crê naquele que me enviou, tem vida eterna. E não entrará em condenação. Oh, não vai para a cadeira elétrica, não vai para a câmara de gás, não vai para a forca. Tem vida eterna, o caso está encerrado. Aleluia. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém. Saiu daquilo que nós falamos de manhã. Saiu do meio dos mortos. Que morte significa separação. E que os protestantes estão mortos. Quem crê em mim, passou da morte para a vida. São João 5,24. O Mombrado diz, com isso fica concluído o caso. E então seguramente com o sinal aplicado, quando a morte começar a tocar na porta, não terá nenhum domínio. Pode parar aí, morte. O caso está encerrado. Aleluia. Oh, aleluia. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiar e orarmos a Deus, o caso está encerrado. Deus ouve e responde.
Deus. Canta alegremente, igreja. Não deixe o mundo te desanimar. Não deixe o mundo te desanimar. De Cristo tu és a escolhida. Suas vestes ninguém poderá tocar. Canta alegremente, igreja. Canta alegremente. Você pode andar pelo vale da sombra da morte, sem temer mal algum agora. O juiz está do seu lado, o júri está do seu lado, o advogado está do seu lado. Ele está comigo. Diga numa só voz: Ele está comigo. Ele está comigo. Ele está comigo. Sua vara e seu cajado me consolam. Aleluia. Canta alegremente, igreja. Não deixe o mundo te intimidar. De Cristo tu és a escolhida. Sua festa ninguém poderá. Aleluia. Glória a Deus. Ele tomou sobre si as nossas dores.